mais um podcast. Desafios da advocacia imobiliária e também de locações. Hoje nós estamos recebendo meu amigo Fábio Alcuri, que vai conversar conosco sobre esta atuação na advocacia imobiliarista. Mais especificamente, a gente vai falar sobre a advocacia no setor imobiliário, mas também sobre locações. Fábio é um expoente da advocacia capixaba, imobiliarista. Fábio é pós-graduado em Direito Imobiliário e Negócios Imobiliários. Tem mestrado em Ciências Jurídicas e é diretor adjunto do Diretório Regional do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, no Espírito Santo. Fábio, seja muito bem-vindo. E aqui a regra é o seguinte, não tem regra, o papo aqui é aberto, só que é o seguinte, se você se indignar e quiser xingar, tem que bater na sinetinha das emoções aqui da locação, ó. E eu tenho sinetinha também? Tem, tá aí do seu lado. Mas obrigado, Raquel, pelo convite, muito honrado. E vamos conversar sobre o que a gente gosta de falar, né, que é direito imobiliário. Exposição, vamos trocar experiências. É o que traz flow pra gente. Eu queria, Fábio, primeiro começar a falar daquilo que dói mais na gente, que são os desafios de lidar com um tempo em que a gente está com uma população muito belicosa. Todo mundo quer judicializar tudo. A gente tem os desafios aí da justiça que está mais morosa, junto com uma legislação que não favorece, ou não? Qual é a sua leitura? Eu acho que é multifatorial. Eu acho que a gente não pode colocar a culpa só no judiciário, nem só na legislação. A advocacia tem parte nisso também, né? Tem muitos anos, né? Nós estamos na advocacia, estou beirando aí quase 20 anos de advocacia, e eu tenho uma prática no contencioso, que é uma área que eu me dedico muito, eu gosto muito do contencioso, e realmente está muito difícil, pela morosidade dos processos, mas eu acho que esse é um desafio que nós temos que superar através da nossa experiência, né? E orientar bem o cliente. Eu acho que esse é o começo de uma solução. Evitar, muitas vezes o cliente ele quer buscar o litígio porque ele entende que é a solução que vai atender 100% das suas expectativas. Então, a gente tem que preparar o cliente para essa morosidade. E muitas vezes, diante desse cenário, ele te abre mais a possibilidade de fazer um acordo que pode evitar o ajuizamento de lides desnecessários, né? Mas eu acho que, enquanto advogados, nós temos sim que estar em diálogo com o judiciário para melhorar essa questão dos trâmites processuais e, por que não, através da OAB, através de institutos como o IBRADIM, que nós participamos, tentar buscar, talvez, até modificações legislativas que possam melhorar, né, o fluxo dos processos. Mas, de fato, hoje é um calo. A morosidade processual, ela machuca todo mundo. A questão legislativa, eu quero chegar nela daqui a pouco, mas, assim, quando a gente pensa, às vezes, que a gente tem um pouco de culpa por desestimular aí o litígio, ou não deixar claro para o cliente que, mesmo num processo, é muito provável que ele não ganhe sempre, mesmo que a perda dele, mesmo quando ele ganha tudo, ele tem a perda do tempo, do desgaste emocional. E a gente ainda encontra muita gente achando, no meio dos advogados, que o valor do advogado está no ajuizamento. Falta muito essa questão de mudar a cultura e dá para ganhar dinheiro sem ajuizar? Eu sou suspeito para falar porque eu adoro o contencioso, né? Eu acho que eu me realizo no processo judicial, mas eu acho que é um dever
que tem aquele velho ditado, né? O primeiro juiz da causa é o advogado. E o seu desempenho como advogado, ele muito é permeado pela expectativa que você gera no cliente. Então, por mais que o advogado tenha uma predileção por judicializar a questão, eu entendo que você tem que passar para o cliente os riscos dessa judicialização e a realidade. Então, eu busco sempre, por exemplo, vou citar um caso prático. Um cliente queria incorporar no imóvel que estava alugado e queria que eu entrasse com uma ação de despejo. O inquilino estava adimplente, ele não tinha um contrato por prazo determinado mais, então já cabia ali a denúncia vazia. Uhum. Ele queria, quero notificar e desocupar o imóvel. Eu falei, mas você já conversou com o inquilino? Não, mas ele não vai cumprir. Se eu der um prazo maior, daqui a pouco ele vai querer outro. Eu falei, calma, vamos conversar. E aí você usa a lei. A denúncia vazia residencial não tem liminar. Nesse caso, era até um imóvel não residencial, era tá. um comércio. E aí eu disse, olha, só que tem um problema. E aí a gente vai para o gargalo da lei, da legislação, que é antiquada, já está ultrapassada. Por exemplo, você, através de um acordo extrajudicial, você consegue estabelecer que, num prazo, e aí tem o detalhe, 6 meses, 6 meses é o prazo mínimo Uhum. que você tem que dar para o inquilino. Isso eu acho que é antiquado. Por que você não pode dar 5? Em tese, se você der 5 meses, a lei não te protege mais. Uhum. Mas eu vou escrever lá no contrato que é um negócio jurídico processual e que vai valer os 5 meses. Eu prefiro ser mais conservador, porque a lei diz, se você fizer um contrato com 6 meses de prazo para desocupação, você tem direito a liminar. Então eu explico para o cliente que é melhor ele aguardar esses 6 meses, porque se ocorrer do inquilino não desocupar, ele vai ter uma liminar. E aí a gente vai acionar judicialmente uma situação muito mais delimitada. Só que dificilmente chega nesse ponto. Normalmente se cumpre o prazo e você evitou um processo, uma ação de despejo, que se chega nesse ponto, às vezes a coisa se arrasta por mais de 1 ano, 2 anos. Então, dá um passo atrás, concede os 6 meses, tenha paciência. Em 6 meses você não vai deixar de fazer sua incorporação, enfim, vai planejando e tem funcionado, né? E outra Mas coisa. E quando a gente está com raiva? Esse é um problema. Quando a gente está com raiva? Esse é um problema. Se você deixar o cliente aflorar o lado emocional da coisa, aí lascou. É melhor você pegar eu faço isso, tá, Raquel? Eu já errei muito nesse aspecto de dizer para o cliente avisar, olha, se você ir por esse caminho, vai dar errado, eu sei o que vai acontecer. Vai dar M. Não, mas eu quero que seja dessa forma. Bem, tá avisado. E aí você segue o que o cliente quer que você faça. Não, muitas vezes vai dar errado porque você tem experiência e você sabe que aquele caminho é muito arriscado. Depois você citar um exemplo que aconteceu exatamente assim. E aí o cliente fala, mas você não me avisou. Então, uma dica para os advogados que estão nessa... Faz por escrito. Nem que seja um e-mail. Olha, eu orientei dessa forma. Você quer que eu faça de outra forma. Então, eu tenho dever profissional de alertar os riscos desse caminho. Então, e não sei se você já passou por uma situação parecida, mas foi o caso de um imóvel no qual ele tinha um problema de pagamento com o inquilino, estava inadimplente, e o inquilino já estava aqui meio que desocupando o imóvel, mas ele não tinha desocupado, e a gente tentava o contato, vamos fazer um acordo, você desocupa o imóvel, o passivo depois a gente resolve, e tudo mais. E o cliente, doutor, ele já saiu do imóvel. Vou chamar o chaveiro, vou abrir o imóvel e vou entrar no imóvel. Eu falei, não faça isso. Mas eu resolvo isso. Sabe aquela coisa, né? Eu resolvo isso. Olha, eu estou te avisando, vai dar problema. De fato, uma coisa absurda, né? Assim, mas olha, eu não posso te proibir de fazer isso. Mas eu quero deixar por escrito que eu não te recomendo. Se der algum problema, não foi orientação minha. E, de fato, depois que isso aconteceu, ele sofreu uma ação por danos morais. O inquilino inadimplente, que eu acredito até que estava de má fé nesse caso, e armou essa arapuca, diz que sumiram joias, relógios, etc. Eu tive um caso desse recente. E aí
sujeito em que o cliente vira e fala, poxa, mas ele é mentiroso. Eu falei, pois é, mas você arrumou um problema porque você quis fazer do Ele seu estava jeito, cheio de razão perdeu a e razão. deu razão para o cara. Perdeu a razão. E Então, isso aí que é triste, né? então está respondido. Às vezes, você tem que, como advogado, não pode deixar o cliente pensar com o fígado. Tem que ter paciência, esclarecer com muita calma para o cliente, tentar demovê-lo dessas ideias, porque depois ele vai ficar insatisfeito, mesmo que você faça o que ele quer, porque na verdade ele quer o resultado. Essa dica é Você direta sabe para uma mim, coisa que eu tá? falo sempre, Fábio? Às vezes a pessoa fala assim, eu trabalho muito com imobiliárias, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, o cliente tem sempre razão. E uma coisa que eu falo, se você tem imobiliária, saiba que o que o seu locador mais quer não é ser bajulado. O que ele mais quer é sentir segurança. Mesmo que a sensação de segurança dele venha com uma posição contrária àquilo que ele pensa. Porque, às vezes, ele num primeiro momento, ele não vai concordar com você, ele vai ficar contrariado, mas depois ele vai falar assim, mas a pessoa fez o que era melhor para mim. Lá na frente ele vê e ele valoriza. O que ele quer é sentir segurança. Recente, eu tive um caso que o locador foi com chaveiro, abriu o imóvel sem avisar a imobiliária. E aí o cara não tinha tirado tudo. Tinha feito mudança, mas não tinha tirado tudo. Tinha coisa no imóvel. Aí ele falou assim, olha, sumiu uma corrente que foi presente do meu pai. Meu pai é falecido, uma corrente de ouro. Aí, quando falaram isso para mim, eu falei, gente, que caô. Falei, que caô do caramba, meu Deus. Tirou tudo do imóvel, mas a corrente Mas posso que o falar? pai deixou, Deixa eu te contar. A corrente estava lá. não é que era verdade? Então, eu nunca mais falo que é caô. É. A corrente estava lá, depois ficou tudo bem, né? A gente pediu para o locador fazer uma retratação. E eu tive casos assim, olha, imóvel mobiliado, um despejo que deu um trabalho danado, porque a locatária era uma igreja. Nossa, essa é difícil. A locatária era uma igreja, essas igrejas pentecostais que tem um monte de nome, um nome que eu não sei nem, quer dizer, eu lembro, mas não vou falar aqui, um nome aí. O pastor, a igreja brigou com o pastor e mandou o pastor embora. Ele falou, beleza, me paga, enquanto você não pagar, eu não saio do imóvel. Aí ela queria que a imobiliária tirasse o cara. Aí a imobiliária falou, não, você é a locatária. Se você não quer que ele fique no imóvel, haja por sua conta. Esse problema não é da imobiliária, não vamos terceirizar. E eles pararam de pagar o aluguel. Aí a gente entrou com ação de despejo, e essa proprietária morava fora do estado, mas estava dentro do grupo de WhatsApp do condomínio onde o locatário também estava. Aí ele começou a mudar, imóvel mobiliado. Quando ele mudou para esse imóvel, ele levou pertences pessoais e levou uma TV. Tava lá, né? E aí, não, ele levou a TV dele para o apartamento. Ah, Quando tá. ele foi mudar, que ele ia levar a mala, levou pertences pessoais e levou a TV embora. Aí, rádio peão dentro do condomínio, né? Conversa vai, conversa bem, o porteiro avisou que o cara está tirando uma TV. Mas era dele. Ela pegou, ela dentro do grupo do condomínio, falou que ele tinha roubado, que ele tinha furtado uma TV da casa. Toma danos morais. Porque o imóvel era mobiliado, blá, 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 blá. E aí ele ficou fulo, entrou em contato com a imobiliária e falou assim, olha, eu tenho meus problemas aí com a igreja, mas eu sou uma pessoa honesta. Não furto nada de ninguém. E aí eu falei, gente, como é que a imobiliária vai dar conta de um negócio desse? Porque a locadora agiu por conta própria.
E aí falamos com ela, olha, você tem que fazer uma retratação no grupo do condomínio. E isso não quer dizer que você não vai sofrer uma ação de dano moral. Então, são desafios, né, que a gente passa. E a gente constrói essa relação de confiança com o cliente, do cliente confiar na sua orientação ao longo do tempo, né? Felizmente, a gente tem, muitas vezes, pessoas que vêm e vão na advocacia, né? Que não se preocupam com como vai estar um processo judicial daqui a 5 anos, né? Entram e largam lá, ou então dão uma orientação para o cliente equivocada e depois não tem um senso de responsabilidade com aquilo. Mas nós que vivemos disso, nós temos que ter, muitas vezes, esse olhar de médio prazo, pelo menos, né? E, e isso, acho que ao longo do tempo, muito embora muitas vezes, num primeiro momento, você não faça a vontade do cliente, mas eu acho que no longo prazo isso retorna num conceito de realmente um reconhecimento do seu perfil profissional, da seriedade e da confiança que o cliente deposita nas suas orientações. Então é assim que eu penso. Não deixo o cliente me colocar em roubada, porque, veja, é ruim para o cliente entrar num litígio sem razão, é ruim para o advogado, que querendo ou não, ainda que receba por isso, que não esteja vinculado no êxito, mas vai ter um aborrecimento, porque o cliente depois vai ficar insatisfeito. Então é isso, eu acho que falta um pouco, para alguns, não vou generalizar, obviamente, essa preocupação de médio prazo, de longo prazo, até para tratar daquele problema que a gente conversou, né? Que é o excesso de litigiosidade nos processos, enfim. Mas eu temos que reconhecer, tem vezes que só o processo judicial é que resolve. Doutora, Até no caso do despejo, né? agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu concordo plenamente que a gente deve evitar. Claro que a dica é pra mim, que o meu fígado ele é violento. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dessa história que você contou, Raquel. Você disse assim: a pessoa vai ter que fazer uma retratação, né? Porque ela foi lá no grupo e chamou o cara de ladrão sem ele ser. Que coisa. Que coisa, né? Horrível. Mas aí ela fez a retratação e isso não a livra de sofrer um processo de danos morais. Então a retratação não é suficiente. Mesmo assim, pode acontecer o processo. Agora, e quando a pessoa. Vamos imaginar uma situação. E se a pessoa vai lá, pede desculpa diretamente à pessoa, a pessoa diz que tá tudo bem e depois ela processa? Também pode? Entendeu o que eu quis dizer? Tipo assim, a pessoa chamou ele de ladrão. Aí a pessoa que chamou de ladrão foi lá, me desculpa, Não, eu eu não entendo, devia ter feito eu entendi a isso. pergunta. Você entendeu minha pergunta? Posso responder? Claro. Claro, por favor. O dano moral, ele, Consultoria gratuita agora. você pode dar desculpa, pode desculpar, não precisa ficar brigado com a pessoa, mas o dano moral é o dano que causa a sua imagem, né? A sua perante a sociedade, né? Um abalo de que muitas vezes você desculpou aquilo, mas vão ter certas pessoas no condomínio que vão continuar nutrindo aquela informação equivocada Aquela impressão de que do houve uma momento, desonestidade, claro. etc. E se isso é injusto, provavelmente vai haver um dano moral a ser reparado. E muitas vezes isso acontece no comercial também. Eu já tive casos do locador agir de uma forma tal. Aliás, é muito, muito interessante você ter falado dessa questão da passionalidade do cliente, Sim. porque é muito comum, né, Raquel? As pessoas lidam com essa coisa de relação locatícia de uma forma muito pessoal. Parece que é impressionante, né? Eu lembrei de um caso agora, Fábio, que você vai falar que é mentira, mas é verdade. Eu tenho lá com os meus alunos, têm a comunidade e quinzenalmente eu faço um encontro no Zoom com eles e eles podem tirar dúvida comigo. E aí o cara levou uma dúvida que eu fiquei chocada. O locador alugou a casa e começou a implicar para dizer que tinha um portão de ferro que corria para fechar assim. E ele começou a ligar para a imobiliária e falar assim: olha só,
O cachorro do locatário, do inquilino, está fazendo xixi no meu portão. E vai enferrujar. E começou a implicar. E era assim, tinha uma... A casa tinha um quintal, tinha uma área na frente que tinha um jardim, não sei o quê, uma área de convivência ali e tal. Eu não sei se era a cidade do interior, que agora eu não me lembro. Eu sei que o cara pegou birra, o locador pegou birra e começou a vigiar, porque ele cismou que o cachorro ia estragar o portão, blá, 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 blá. E aí, um dia, Um xixi ácido, né? não sei se era um domingo, o locatário ficou louco. Entrou em contato com a imobiliária, porque ele estava com a família, na área da frente, assim, na hora que ele olha por cima do muro, assim, o locador em cima de uma árvore do outro lado da rua, espiando dentro. Zaqueu, desce da árvore, Zaqueu. Que loucura! Espiando dentro da casa. Espiando dentro da casa. Por causa do cachorro. Aí o aluno falou assim, mas o que eu faço? Bicho, você notifica ele e fala o seguinte, que ele está violando a lei. Porque o locador precisa garantir o uso pacífico do imóvel locado. Ele está, inclusive, turbando a posse do cara. Parece claro, né? Claro, eu acho que tem Está fundamento. turbando a uma posse do forma cara. Mas como pode isso? A gente se depara com coisas inacreditáveis, né? É inacreditável futebol clube. Falar em futebol clube, Botafogo e Galo, hein? Estaremos lá. Em Buenos Aires nos aguarda. Você vai? Eu vou. Ah, Mentira que você vai. Você não Acho quis que ir para o Rio, você vai para Buenos Aires? Como eu não fui para o Rio? Você Eu foi? já fui várias vezes. Eu não fui Você foi agora? agora Você ia levar as crianças para ver? Não, eu fui, mas eu não fui na última que teve contra o Peñarol, mas é porque eu já sabia que a gente ia passar. Que jogão. Que jogão, me arrependi de não ter ido, né? Que jogão. perdi um E você 5 a 0. sabe o que eu fiquei pensando? Falei, será que Fábio tá lá? Que jogão. Mas eu já estava pensando na final. Eu falei, vou. Você vai mesmo? Eu vou, já passagem comprada. Ah, gente, coisa outra chique, né? Tem certas coisas que a gente tem que aproveitar. Quando é que o Botafogo vai chegar de novo? Acho que nunca. Eu acho que o Brasileirão esse ano é do Botafogo, né? Não vou falar isso, não. Porque... Para de O ano passado foi inacreditável também, né? O Exatamente. que é mais inacreditável? O Botafogo ou o cara em cima da árvore? Não. O cara em cima da árvore. Esse ano nós temos que ter muita tranquilidade, deixa ganhar, espera passar um tempo para ver se não vai ter nenhum tipo de impugnação, aí a gente comemora. Você sabe o que Alencar falou para mim? Ele falou assim, não, agora é o seguinte, a gente vai ganhar do Botafogo na final, a gente vai ganhar do Flamengo na final da Copa do Brasil, e aí, como a gente já despachou o Vasco e o Fluminense, a gente já ganha a Taça Guanabara, a Taça Rio e é rei do Rio. Pronto. Aí toca o despertador e você acorda do sonho. Pronto. Deixa o Botafogo ganhar, a gente merece. Já sofremos demais. Eu acho que a gente está merecendo. Mas vamos voltar para o imobiliário aqui. Mas e a gente fala dessas questões não só em relações de locação residenciais. Tive caso de locadores com grandes locações, no caso de uma instituição de ensino, e por conta de desacertos em relação ao aluguel, realmente tem um problema assim, de pessoal e de conflitos, de culminar, inclusive, em processos e indenizações por danos morais. Né? Especificamente essa questão das ações revisionais e renovatórias há muito problema. Por exemplo, eu tenho uma renovatória que já está na terceira. Começou em 2012, o inquilino ajuizou uma ação renovatória, nós não concordamos com o valor proposto, fizemos uma avaliação, houve a fixação nos termos da lei em 80% da avaliação que nós apresentamos. E o que deve ser feito nesse tipo de demanda? Fazer uma perícia para estipular o valor de aluguel. Né? Sim. Mas... E caríssimo, né?
É um custo, mas era uma alocação, hoje... Justificava. Uma alocação de R$ 50.000 por mês, enfim. E isso dependeria simplesmente de uma perícia, resolveria, para dizer o valor, né? E, infelizmente, com tantas dificuldades da morosidade, não sei se você já vivenciou isso, a gente entrou na questão da renovatória, porque superou o prazo de 5 anos do contrato para renovar. Vamos lá. Na ação. 2012. A ação passou mais de 5 anos. Passou mais de 5 anos. Que beleza. 2012. Em 2017. Sim, mas a dilação probatória da renovatória é gigante, né? Pois é, não precisaria ser, só fazer uma perícia, mas infelizmente a outra parte não concorda com os honorários do perito, aí pede para substituir o perito, aí, enfim, vai, volta. 2017, 6 meses antes, tem que entrar com a renovatória de novo. Eu acho esse, por exemplo, você me pergunta, a lei precisa de reparo nesse sentido? Eu acho que isso é um absurdo. Se você está com ação renovatória em curso, você não deveria ter que entrar com outra ação, mas hoje você precisa para não perder o direito à renovação subsequente. Então entra com a renovatória da renovatória. É óbvio, né? Pois bem, 2022, renovatória da renovatória. Da renovatória? Já estamos na terceira renovatória. Caramba, e não fizeram ainda a perícia para dizer quanto que é o valor do aluguel. Então você imagina como é que está o locador. Não quer ver o locatário nem pintar de ouro, né? E a gente está brigando por isso, vai acumulando essas diferenças e quando sair a perícia, certamente que o locatário vai ter um problema grande, que vai ser o acumulado das diferenças desses últimos 15 anos. E a garantia locatícia cobre? Porque ontem eu estava numa mesa discutindo negociação de um contrato de locação de posto de gasolina. Localização privilegiada e o corretor doido para fechar. Aí chega lá, vai para cá, vem para cá, não, porque ele quer uma locação 12 meses, mais 12 meses, reajuste de 5 em 5 anos. Falei, tá, qual é o valor do aluguel? 17 mil. Vocês estão doidos? Posto de gasolina? Nessa região? Falei, primeiro, a região, e que isso estava só no nível do corretor, né? Região que mais valoriza em Vila Velha? E aí eu falei, não, olha só, a oferta de locação estava em 17 mil para outro tipo de atividade. Quando você chega e fala, é posto de gasolina, Diferente. Muda totalmente. Você quer manter, é outra negociação, você parte do zero, joga essa casa no chão e vamos conversar diferente. A não ser que a gente sente para conversar sobre uma luva. Uma holding do outro lado. A luva é de quanto? Não sei. A gente tem que avaliar o risco. Mas não tem risco. Nós somos uma empresa blá, 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 blá. Eu falei, é verdade, o sonho é uma empresa assim hoje. Daqui a 24 anos. Sem dúvida. Falei, qual é a garantia? Fiador. Falei, quantos? Qual é o lastro patrimonial de cada um? Você entende? E posto de gasolina tem várias implicações. Porque você tem a questão ambiental. Tem a questão ambiental. Tem a questão do risco, claro. Contaminação do solo. Claro. Aí, né, você está lá tentando salvar a pátria, aí vira a corretora. Vira e fala assim, mas doutora, Posto Veleiros, não tem problema, vai construir um prédio. Posto Veleiros, graças a Deus, deu tudo certo. E se tivesse uma contaminação do solo? E se todo o passivo ali de retirada das adaptações, ou de um eventual, e não é improvável, contaminação do solo? Se a empresa locatária não tivesse como bancar isso, o risco está todo na mão do locador. E aí, fica inviabilizado o imóvel? Então, por que eu estou jogando isso aqui, Fábio? Porque, às vezes, a gente se depara com um mercado ainda muito carente de gente especializada de verdade.
a gente vê muita gente trabalhar menosprezando locação, e agora eu estou falando especificamente de locação. Por quê? Você atua em alto nível, outros colegas também, mas tem muita gente entrando com despejo por denúncia vazia de locação de prazo inferior a 30 meses antes de 5 anos. Eu tenho visto isso. É triste. Barbeiragem, né? Barbeiragem. Então, assim, o que falta? Será que as pessoas estão menosprezando? Ou o mercado tá muito inchado? Porque hoje é muito fácil a pessoa falar assim, não, eu sou um especialista em direito imobiliário. Aí eu vou te falar uma coisa. Outro dia, eu fiz um post, alguém me perguntou alguma coisa na caixinha sobre pedir o imóvel para uso próprio. Eu falei, você pode pedir. Resta saber qual uso próprio, contrato com mais de 30 meses. Eu falei, olha, contrato com mais de 30 meses, você não vai precisar fazer pedido de uso próprio. Você vai fazer a denúncia vazia direto. E aí eu falei, uso próprio só existe para contrato inferior a 30 meses, quando você ainda não tem o tempo da denúncia vazia. Porque não existe retomada na vigência. Ponto. Aí veio uma moça, o nome dela estava lá, ponto ADV. Isso é um absurdo. A senhora não sabe ler? Artigo 47 fala que existe o uso próprio, existe a retomada para uso próprio. Aí eu escrevi embaixo para ela, é verdade, mas é fora da vigência. A senhora não entendeu. Retomada para uso próprio. Aí eu falei assim, olha só, eu vou te dar uma dica. Eu vi que a senhora é advogada. Aí eu fui lá no perfil dela olhar. Advogada imobiliarista. Ai. Falei, olha, vou te dar um conselho, não continua não, está errado. E o seu perfil está escrito que você é especializada em direito imobiliário. Então, não insista nisso, você está falando uma bobagem. E você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você sabe que você está certo, mas você tem que ter um jeito de falar com o seu colega, porque se você esfrega na cara dele o erro, aí que ele não quer admitir. Né? Então, muitas vezes é difícil, mas a gente tem até que, não, eu entendo o seu lado, mas vamos dar uma olhadinha na interpretação da lei e tudo mais. Agora, foi interessante você falou nessa questão de advogado imobiliarista. Eu não sei, Raquel, eu vou compartilhar um sentimento que eu tenho da minha trajetória na advocacia, não sei se com você foi da mesma forma, né? Mas antes de me dizer advogado imobiliarista, eu acho que eu advoguei uns 10 anos. E se olhando para trás, 80% das causas envolviam em algum aspecto o direito imobiliário. Né? Mas eu acho que antigamente a gente tinha um pouquinho de receio de se apresentar como advogado imobiliarista. Até porque não tinha muito essa nomenclatura, né, Fábio? Não tinha porque... Não existia isso. E eu confesso que uma vez até uma consultoria, não, você tem que se apresentar como advogado imobiliarista porque é com isso que você trabalha, é isso que você tem experiência e tal. Eu falei, mas será que eu me apresentando dessa forma, eu não vou deixar de atender os outros clientes, né? Então a gente tinha um receio de se apresentar como imobiliarista. Teve um congresso do Ibradim, até que o Marcelo Terra foi um dos primeiros advogados aí, juristas, que se apresentaram realmente como especialistas na área, falou uma coisa que reflete bem isso. Ele falou, olha, o direito imobiliário era o primo pobre do direito, né? E agora sim, é o primo rico. Agora é o primo rico. Então todo mundo, né, quer se dizer advogado imobiliarista, né? Então é o que eu falei, eu passei 10 anos sendo um advogado pós-graduado em processo civil, pós-graduado depois eu fui fazer uma pós-graduação em direito imobiliário, mas eu não me intitulava imobiliarista. Então, a partir de então, quando eu comecei a realmente assumir essa identidade com o direito imobiliário, já tinha muita experiência. Né? Eu acho que talvez isso que falte.
Hoje a pessoa sai da faculdade, ainda não tem uma experiência, uma vivência na advocacia e já se apresenta como um grande especialista, né? Que Enfim. coisa. E aí a gente vê esse tipo de situação. Quando a gente está vendo isso, a gente vê que falta experiência, simplesmente, né? E justamente por isso, E aí nós vamos falar, inclusive, que depois da gente se assumir imobiliarista, hoje nós temos as áreas que são cada vez mais profundas, mais densas em termos de conhecimento. Subáreas, né? Subáreas, como é a Subnichos. locação. Você, Raquel, é uma grande especialista, né, de locações imobiliárias. Né? Então, Eu não me denomino advogada imobiliarista. Eu sou uma advogada ultra nichada. O meu lance é a locação. Mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei a advogar, cara, eu tinha que pagar as contas do escritório. Então, chegava uma causa de família, pego. Isso, pego. Eu tinha cliente fixo que era empresa, trabalhista. Tem que fazer. Você vai fazer o quê? Você vai. eu acho que essa experiência que você teve é muito importante, porque hoje você é uma especialista num conjunto de disciplinas, de conhecimentos, de experiências que você reuniu ao longo do tempo, que te permite atuar nesse nicho, né, que é o das locações imobiliárias, com muito mais segurança. Né? Eu gosto muito da área de locações, mas eu tenho também muitas demandas em outras áreas do direito imobiliário. E eu acho que isso é um outro fator que é muito interessante do direito imobiliário. Você tendo um conhecimento multidisciplinar, você consegue muitas vezes solucionar alguns problemas jurídicos com negócios imobiliários. Né? Então, muitas vezes você tem ali um cliente que, vou citar um caso prático, teve um locatário que eu estava despejando porque o cliente queria fazer uma incorporação imobiliária no terreno dele, e nós chegamos a entrar com a ação de despejo. Ele não queria sair, era uma casa de festas muito tradicional, com muitos anos, dava pena realmente, mas era um direito do locador e tivemos que entrar com a ação de despejo. E quando a gente teve uma oportunidade de conversar com o locatário, eu falei, você não quer que eu tente arrumar um novo ponto para você? E eu tinha um cliente que tinha um imóvel que o interessava. Resultado, nós fizemos um acordo e eu ainda consegui um locatário, um bom locatário para um outro Que cliente. legal. Então, essa multidisciplinariedade de ter um conhecimento, ter o radar aberto para negócios imobiliários, eu acho que muitas vezes é solução para problemas que, de outra forma, ficariam anos se arrastando na justiça. Né? Você tocou num ponto que eu acho que é super importante e que o advogado hoje não pode deixar de ter. A gente estava no congresso da OAB em Minas. Foi até um painel que eu participei com a Alencar. Foi bem legal, assim, tá? Eu e a Alencar, assim. E a gente estava falando sobre a atuação do advogado hoje na área de locações. E eu falei assim, olha, quando você pensa que você presta assessoria jurídica para uma empresa de gestão de imóveis, você tem que pensar o seguinte: hoje, o corretor não é mais um mostrador de imóveis. Ele precisa ser um consultor. Ele é um consultor de negócios. E quando ele atende um investidor, ele precisa entender de rentabilidade. A gente estava falando sobre demora do judiciário, isso tudo influi no preço do aluguel, porque o período de vacância e o período de indisponibilidade, a questão do tempo do risco da locação e no quanto o risco de uma desocupação, isso tudo entra na precificação do aluguel, né? Toda essa questão. Eu acho que o advogado tem que ter esse conhecimento também. Exato, mas não tem. Então, e eu estava falando isso. Hoje, o sujeito que atende o investidor, você está fazendo a captação. Né? Aí o investidor tem lá os imóveis dele e chega e fala assim, tá, o que você acha hoje que é um bom índice para mim?
Aí o corretor tem que chegar e falar assim, depende. Qual é a sua expectativa? Né? Você está querendo rentabilizar conforme mercado? Você está querendo só ter reposição de perda inflacionária? Quer dizer, você vai conversando ali. E o corretor precisa dar essa alternativa, ser um consultor de fato de negócio. Qual é o desafio? O desafio do corretor é se capacitar para dar essa consultoria. E o advogado, que tem que ser o consultor do consultor? É mais? A responsabilidade é ainda maior. Você entende? Então, assim, não adianta achar que você vai prestar uma boa assessoria jurídica sem conhecer locação na ponta, sem conhecer o negócio imobiliário que você está prestando assessoria na ponta. Por exemplo, você atua muito na área de consultor, incorporação, tal. Se você não entender a operação na ponta, esquece. Você pode saber a lei do jeito que for. Você não vai ter o conhecimento Porque necessário. existe o mundo ideal das leis e existe o mundo real. Se você não tiver conhecimento de mercado e não tiver, eu falo, sabe o quê? Malemolência e manjado babado. Se você não souber isso, você está morto. Aqui eu acho que a advocacia, o grande ponto positivo da advocacia é que a experiência e o tempo te fazem um profissional melhor, cada vez melhor. Desde que você esteja aberto, esteja sempre atualizado, buscando estar antenado nessas questões de mercado, questões do setor em que a gente atua, que é o da construção civil, que é o das locações, o setor imobiliário em geral. Então, se você não sabe realmente o custo o financeiro de determinada operação para o cliente, você não consegue orientá-lo bem, né? Quando você é procurado por um cliente, ele quer que você resolva o problema dele. E muitas vezes o problema dele, o processo judicial pode ser parte da estratégia para se chegar a um acordo. Sim. Que muitas vezes extrajudicialmente a parte não tem aquela pressão de resolver e vai querer enrolar e empurrar com a barriga. Então você usa o processo judicial como parte de uma estratégia. Até para homologar. Para depois você buscar uma homologação disso. Mas quando chega nesse ponto, o seu cliente tem que estar ciente de que muitas vezes aquele acordo faz sentido justamente porque você calculou para ele, olha, o que você vai ter de uma receita frustrada, se você continuar com essa briga aqui por mais tempo, não justifica. Então é melhor fazer um acordo, você vai perder alguma coisa agora, mas você vai poder fazer um negócio que está na porta, né, e que vai cobrir esse risco. Tem que ter muita frieza. E aí você tem que ser realmente alguém que tem a vivência do mercado, tem a vivência da advocacia imobiliária e tem esse conhecimento, como eu falei, multidisciplinar, que é algo que quando você acaba de tirar a sua OAB, muitas vezes não deu nem tempo de você viver isso. Tudo que você conhece é meio que do que você estudou na faculdade, do que você viu na jurisprudência, mas eu acho que as horas de voo, não tem nada que substitua realmente a experiência, né? Enfim, então tem que ter paciência. Aí você me perguntou do mercado da advocacia. É um mercado difícil? É inegável que nós temos hoje uma quantidade de faculdade de direito, de profissionais entrando no mercado elevadíssima, mais do que seria talvez o razoável. E não para, né? Eu acho que o diferencial não para, isso é um fato. Não adianta a gente brigar contra fatos, né? O que vai fazer com que diferenciar aqueles que vão perseverar na advocacia e aqueles que vão desistir? Realmente é a paciência de entender o processo, que é um processo de construção de confiança com os clientes, né? É difícil formar a carteira, né? Formar a carteira, de adquirir experiência para você ter segurança naquilo que você recomenda aos clientes. E esses frutos, eles são colhidos muito lá na frente, mas eles são recompensadores. Infelizmente, hoje, nós vivemos uma sociedade que os resultados têm que ser imediatos, né? Então, talvez seja muito difícil da gente defender isso, de que, olha, o tempo vai forjar um profissional mais capacitado para atender os clientes, mas eu acho que isso realmente recompensa aqueles que perseveram, que estão anos trabalhando com seriedade e
eu acho muito importante, por exemplo, a nossa atuação nas comissões de OAB, no IBRADIM. Olha a troca que a gente tem, né, Raquel? Sim, Discussões de alto nível, com profissionais que têm um conhecimento realmente altíssimo, o sarrafo é alto, sim. né? Então isso nos obriga a estar em constante atualização. Não podemos deixar de estudar, de atualizar, né? Então Oxigena. oxigena. E eu acho, até ouso dizer que com isso nós valorizamos a especialidade, né? Valorizamos a advocacia imobiliária, porque nós fomentamos realmente discussões técnicas, responsáveis de alto nível, que permitem hoje que quando você se apresenta como um advogado especialista em direito imobiliário, que isso seja visto de uma forma extremamente positiva. É, Né? mas isso tem a ver com essa puxada, né? Exatamente. Pô, O elevou-se nível, o nível. exato. Né? E como que a gente faz isso, né? Olha quanta coisa a gente fez, por exemplo, na OAB. Exatamente. Os últimos eventos que a gente fez, vamos pensar aí nos 3 últimos anos. 2 você estava como presidente da Ordem. Da ordem não, da Comissão de Desculpa, Direito Imobiliário. Da Comissão de Direito Imobiliário. E é engraçado que eu hoje estou com 25 anos, né, de estrada. E eu só vim atuar nos últimos 5 anos. Só cheguei perto da OAB ali nos últimos 5 anos. O que você acha que mudou ali, Fábio? Por que a gente... Eu não sei você, né? Mas, assim, eu senti a OAB mais aberta, mais receptiva para mim, e eu falei assim, opa, dá para chegar. Dá para chegar, e a gente chega, e a OAB está de braços abertos. O que mudou? Eu acho que realmente houve esse conceito de fazer uma abertura das comissões. Não era assim, né? Não era assim. Eu acho que comissão era algo que era restrito a Uma panelinha. não digo panela, mas era outro conceito. Era um conceito de comissões, as comissões obrigatórias da OAB e as temáticas especiais, elas eram em número reduzido e tinham pouca atividade, pouca produção, enfim, era algo que praticamente protocolar, para você colocar um nome, Burocrático. né, burocrático. E na nossa experiência, fui também conselheiro da OAB nesse período, nós fizemos essa abertura da OAB, especialmente a Comissão de Direito Imobiliário, que despertou o interesse de gente do estado inteiro. E como eu disse, foi uma experiência A muito maior bacana. das comissões. Olha, eu acho que nós nos conhecemos através da comissão. Então, na verdade, eu tenho dúvida o que veio primeiro, se foi IBRADIM ou se foi OAB. Eu acho que foi a OAB. E você veja, nesse período também... Porque foi na pandemia. É um período que coincide, né? A gente começou o trabalho na Comissão de Direito Imobiliário da OAB, começou com o Alencar, depois eu assumi, enfim. Depois vieram os outros temas, né? Direito condominial, etc. Cresceu a coisa. E o IBRADIM também não é muito antigo, ele é recente. Eu acho que o IBRADIM é 2017 ou 2018. Eu fui, acho que no congresso, no segundo ano do IBRADIM, foi quando eu conheci o IBRADIM. Eu acho que eu entrei no IBRADIM, não sei se 2019 ou 20. Exatamente. Então, eu acredito que essa abertura toda contribui para realmente fomentar a atualização, a especialização. E está aí algo que eu acho que é muito válido para o advogado imobiliarista. Buscar esse tipo de intercâmbio, né, de informações nas comissões temáticas, seja do IBRADIM, seja da OAB. Network também, né? Network é importantíssimo. Não só para te facilitar parcerias e negócios, mas para você entender que tem muita gente boa que tem conhecimento que se você não estudar, você vai ficar para trás. Então, o fato de eu estar ali presidindo uma comissão de OAB, de Direito Imobiliário, ou então na secretaria da estadual do IBRADIM, é algo que não me deixa assim num patamar diferente de ninguém, pelo contrário.
Isso me dá um choque de humildade de ver quanta gente qualificada, Quanta gente boa, que né? sabe muito de muitas áreas. Então isso te estimula a continuar estudando, trabalhando, enfim. E aí quando você está junto, nesse ambiente que você respira, né, o conhecimento do direito imobiliário, as experiências de quem está nessa área, você cresce junto e valoriza, né? Então eu acho que isso é uma boa solução. Para quem não tem essa experiência e quer acelerar, conviva com quem tem experiência. Essa troca é importante. E eu estava conversando sobre isso com o Alencar, né? Que às vezes a gente discorda em algumas coisas, né? E eu falo assim, não, eu não acho que comissão tem que ser tão grande. Por quê? Nem todo mundo consegue trabalhar. E eu acho que o objetivo da comissão não é o cara falar assim, eu sou da comissão. Cara, tem que trabalhar. Tem que trocar. Tem que trocar. Participar. Porque é óbvio que nem todo mundo vai ser bambambam. Mas aquilo que a pessoa traz, que oxigena, essa coisa do sistema, da troca, né, da simbiose ali, isso faz a coisa pulsar. Sim. Mas tem que contribuir. Tem que contribuir. Senão, cai naquilo que a gente estava conversando. Na coisa protocolar. Não, eu sou especialista em direito imobiliário. Aí eu me inscrevo numa comissão de direito imobiliário, coloco lá no meu Instagram que eu faço parte da comissão tal, não vou às reuniões, não me voluntario para fazer nada. Então, quer dizer, isso aí não... Perde o propósito. Está se enganando, porque está perdendo a oportunidade realmente de crescer, né? De crescer na área. Eu acho que isso é muito importante. E tem que trabalhar e tem que estudar, né, Fábio? Tem. Você tem que estar se atualizando sempre. Não tem vida mansa. Agora, não tem atalho, milagre. não tem milagre. A advocacia é consistência, perseverança e paciência. É né? verdade. Gostei. Consistência, perseverança e paciência. Leandro? Oi. Lombardi. Oi. Lombardi. Hoje não. Boa. Pode Lombardi. dizer. Lombardi, é o seguinte. Sim. Vamos fazer os reclames? Claro. Mas o Lombardi está fazendo reclames do Plim Plim, misturou tudo. É o seguinte, eu vou fazer os reclames... Deus me livre. Lombardi. Vou fazer os reclames e depois a gente volta para encerrar aqui. E o Fábio vai dizer para nós aonde que está o coração dele, para a gente encerrar aqui. Eu vou até fazer a pergunta, depois você volta, que é o seguinte. Na Bíblia fala que... eu sei que você é uma pessoa religiosa. Na Bíblia fala que aonde está o tesouro, aí está o coração. Então, eu queria que depois que a gente fizesse os reclames aqui, você falasse aonde que está o seu tesouro e o seu coração. Pergunta boa. Pergunta boa, vamos lá. Vai lá. Aliança Web Imóveis. Primeira imobiliária modelo em locações do Brasil. Não é pouco não, hein? A Aliança é onde eu testei as primeiras blindagens outro dia, eu mencionei a coisa do calendário de finalização, que foi uma das últimas blindagens que eu desenvolvi, para você dar start no processo de finalização da locação, sabendo quando ele termina. Isso aí é domínio total, não é não, Fábio? Você fala assim, finalização, tem um cronômetro rodando. Começou agora e vai terminar dia tal. Bom demais. É bom demais, porque é parto, né? É um parto. Então, a Aliança me deu carta branca desde sempre e, em vista disso, a gente consegue testar, validar. Isso é muito bom. Afinal de contas, Aliança Web Imóveis, referência no mercado imobiliário de Vila Velha há 29 anos. Exatamente. Você já sabe, compre ou alugue sem sair de casa. Aliança Web Imóveis. Nossos reclames aqui. E aí, agora o segundo reclame sou...
aqui com uma assessoria de valores do Fábio, mas por enquanto o Reclame Aqui é meu. É isso. Colocar o telefone aí no QR Code e já fala conosco. E aí, Fábio, onde está o seu coração e o seu tesouro? Essa é fácil de responder, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é a família, né? Meus 3 filhos, Bento, Pedro, Maria, minha esposa Mariana. E, realmente, eu penso assim, eu sou muito abençoado pela minha família, enfim, a felicidade está aí, né? Eu não preciso de mais nada. Mas meu coração é grande, né? Tem um espaço depois, que o mais importante é a família, né? Mas depois tem para o direito imobiliário, um espaço. E tem um pedacinho do Botafogo também. Tem sempre a parte do sofrimento, a gente Isso, entende. o coração tem que sofrer. O sofrimento engrandece a alma, né? Mas, sem dúvida, a família é muito importante. É o que dá sentido para tudo, né? É verdade. E, aliás, aproveitar, mais uma vez, agradecer o convite, tá, Raquel? Parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu trabalho que eu já testemunho nas comissões, muito atuante, sempre brilhante, pelo seu livro, né, pelos seus cursos. Enfim, muito honrado pelo convite. Prazer demais. E sempre aprendendo muito com você. Imagina, eu que aprendo aqui. Fábio, muito obrigada. Eu sei que a sua agenda é apertada. Bom demais trocar. E vamos repetir a dose. É sempre à disposição. E aí? Você esqueceu da... Cadê? Tá com a lei? Não, então peraí. Ninguém bateu aqui no... Hoje vocês foram bem tranquilos. Ninguém Não, você não está entendendo. A Alencar quase matou isso aqui, de tanto que ele bateu. Nossa, chegou bastante. Assim, se aborreceu bastante. A produção está falando para você, né? Essa aí, porque ela se desligou ali, a produção. Você pode demitir ela depois se você quiser, fica à vontade. Produção, você está demitida, produção. Tá bom? Tô demitida nada. Não, a produção tá demitida. Ela tá demitida nada. Tá, eu estou demitido. A gente não tá nem com essa pressa toda. Não, imagina. Tá bom, não se esquece. Ceda essa que está com ele mesmo, ceda para ele e explique que ele vai levar para ele. É sua essa aí de presentes. Essa aí, a assinatura da demonstração. O presente do seu comparecimento Vou aqui. botar na minha sala. Expresso Imobiliário. Que legal, parabéns, hein, Raquel? Muito bacana. Mas eu não entendi que vocês levantaram, mas tudo bem. Culpa da produção. Ué, não era pra Eu levantar, levantei porque a Raquel levantou. Isso. Tô seguindo o líder. Então sentem-se. Eu não entendi que vocês levantaram. Tudo bem. A culpa é sua. Você está demitida. Tá bom. Prova que é Todo espontâneo. mundo vai ver, gente. Gente, é ao vivo. É isso mesmo. É ao vivo, só que... Esse é o Expresso Imobiliário. Sim, uma xícara de conhecimento. Daqui 15 dias você sabe, tem mais. Então fica aí. Episódio maravilhoso. E não se esqueça, daqui 15 dias tenho você no meu podcast. Tá bom? Tchau, tchau.